Tem uma pergunta aqui do Gilson Santos. Ele perguntou o que está errado no governo do Lula. Mas bem que eu tinha uma bala de goma na boca aí. Deixa eu mastigar aqui, né? Cara, primeiro... A gente teve esse último vídeo que tá bem... Também dividiu a galera e tá bem polêmico sobre... Tá caro, não compra, né? Meio que se a gente for definir um meme, é mais ou menos isso no que ficou. O que você acha dessa comunicação? Não, vamos lá. Primeiro, né? Eu acho que o Lula tá governando num momento muito mais complexo do que ele governou. Com certeza. Né? Então, assim, essa crise, essa dimensão das crises que se encontram, né? Ele não teve isso nos 2 primeiros mandatos. Exatamente, a transformação do mundo, né? Essa transformação, uma velocidade dessa transformação do mundo do trabalho. Então, são transformações muito grandes. 2, ele governa com a vida institucional brasileira muito mais precarizada do que a que ele governava em 2013. Olha, eu quando cheguei em Brasília em 2006, me diziam assim, doutor Ulisses sempre dizia, tá achando esse congresso ruim? Espera pra ver o próximo. E eu pensava assim, ai que papo de velho, gente, essa gente é recalcada, tá vendo? Essa gente superada. E aí... na prática, não, é o que eu te disse quando a gente não estava no ar. A última vez que eu estive no Congresso, em novembro do ano passado, de 24, eu cheguei à conclusão que se não acontecer nada, um dia vai ter um tiro lá dentro. Porque eu nunca tinha visto segurança do Congresso, orientado por presidente de comissão, bater em deputada. Nunca tinha visto. Nunca. Eu vivi muitas coisas no Congresso Nacional, vivi 2013 dentro do Congresso Nacional, entendeu? Então, assim... a maneira, né, a maneira como destruíram a vida institucional brasileira como a gente comentou lá atrás, entre 14, o não reconhecimento da vitória da Dilma pelo Aécio, né, o processo de golpe no impeachment e o mandato do Bolsonaro, esse ciclo de uma década, de 8 anos, ele é destruidor dos ritos e da política que o Lula conduziu, da forma da tratativa política que o Lula conduziu lá atrás. Então, isso é um tema importante. 3, a vulnerabilidade do executivo diante disso com o orçamento secreto. Ou seja, a capacidade que o governo tem de se relacionar com o Congresso, ela é ínfima. Porque o Congresso decidiu que manda no orçamento do país. E, ó, vê bem, mesmo sendo jovem, eu sempre defendi o papel dos parlamentares na construção do orçamento. Sempre achei que o debate do orçamento no Congresso trazia uma visão que os gabinetes do Executivo não conseguiam ter, porque o presidente não conhece Pedro Osório, onde eu cresci, né? Não sabe que caiu a ponte na enchente, né? Não acompanha o drama de uma comunidade específica quando quando não tem a dimensão do volume do que tem que ter dimensão para ser nacional, mas tem dimensão para a vida daquelas famílias, daquela comunidade. Então eu sempre achei que o Congresso tinha um papel de representatividade do todo, né? E não de parte, como é quem ganha a eleição do Executivo. Mas não é isso que está acontecendo, né? Aconteceu a tomada de assalto do orçamento. Então tem muitas coisas que fazem com que esse governo seja muito mais difícil que outro mundo e a relação institucional. Ao mesmo tempo, eu acho que tem áreas que nós mandávamos muito bem, que nós também estamos, digamos, ainda observando com atenção. A questão internacional é uma delas. Então, nós tivemos, sobretudo nos governos Lula, com o Celso Amorim, com o nosso ex-chanceler, um momento de um protagonismo muito grande do Brasil no mundo em crise. Também tinha a guerra do Iraque, também tinha o conflito dos Estados Unidos com o Irã, né? Também era um momento ali de redefinição, era o prenúncio das crises que a gente vive hoje. O protagonismo do Brasil, na minha concepção, pode ser muito maior agora, né? Por quê? Porque nós vivemos um mundo com guerras mais cruéis. O que a gente está vivendo na região do Oriente Médio não está no gibi, né? O anúncio do Trump, por exemplo, é um pouco a prova disso, né? Com o protagonismo... Falando em relação à faixa de Gaza. Com o protagonismo da China, né? Com todas as idiosincrasias desse protagonismo. A China, o Elias veio aqui recentemente, não vou ser eu que vou falar de China, né? Mas assim, a China... Eu lembro a primeira vez que eu fui lá, em 2006, que um dirigente chinês me disse: a China se desenvolve na paz. Ou seja, a China não quer um mundo em guerra. Não é, né? Não é vantajoso. Não é vantajoso para o povo chinês. Sim. E o governo chinês está preocupado com o povo chinês. A China quer se desenvolver, acabar com a fome no seu território, resolver os seus problemas, né? Mas a China está preparada para a guerra, né? Então, assim, nesse mundo, o papel
do Brasil, da tradição e de uma liderança que é a maior liderança popular do mundo, que é o Lula, é muito grande, né? Acho que nós ainda estamos, digamos, com menos intensidade, né, do que poderíamos ter, porque não é pouca coisa o que acontece na agenda internacional. Da mesma forma, eu acho que aí não é o governo, é o nosso campo, né? O governo é o espaço que vai... são pessoas, não é só o Lula, tem um monte de ministro, ministra, etc. Qual é o nosso debate sobre a transformação do mundo do trabalho? O que a gente entende? O que a gente escuta sobre isso? Será que a gente ainda acha que o ideal da maior parte do povo brasileiro é um determinado tipo de relação de trabalho específica? Por que a gente tem tanta dificuldade de compreender a razão pela qual os trabalhadores querem ser empreendedores, para usar uma palavra da moda? Né? Será que isso tem a ver com o que a gente defende? O mundo do trabalho ele é tão horrível, a exploração é tão elevada, as pessoas trabalham pouco, tanto, e ganham tão pouco, que ninguém quer ser submetido a isso. Uma mulher que tem filho, ela precisa, não é nem querer, nem vamos botar no campo do querer, ela precisa pegar a criança na escola. E a escola acaba às 5:30 da tarde. E a jornada da CLT acaba às 6:30. Tem um problema. Houston, we have a problem. Todas as mulheres do Brasil têm esse mesmo problema. Não é uma coisa assim, identitária. É um problema de todas as trabalhadoras do nosso país. Ela vai olhar, ela quer ser empreendedora, não é que ela quer. É o caminho dela. É o caminho que tem como ela ter para combinar a realidade concreta. A realidade ela não é o sonho da gente, ela é o que acontece no cotidiano. Então, assim, acho que tudo isso junto fazem parte dos nossos problemas. Agora, eu não subestimo, Vilela, o que é a destruição que o Lula recebeu o Brasil. Entende? A gente tinha um ministro da Fazenda, que era da Economia, eu acho, no tempo, deram esse nome para ele, que não sabia que o orçamento se fazia no final de ano. Isso era o Paulo Guedes. E ainda tem alguém que pode elogiar, uma anta, pelo amor de Deus. Entendeu? Pelo amor de Deus, como é que o cara foi ministro da Economia, ele não sabia o calendário, não é que ele não sabia fazer o orçamento, nem sonhava que ele soubesse fazer a peça orçamentária. Ele não sabia quando, no calendário, o calendário tem só 12 meses, ele tinha pelo menos uma chance em 12, 10%, é bastante, né? E tinha quase 10% de chance de acertar. O mês chutando, né? Vou chegar ali, vou chutar. E não sabia quando o Congresso Nacional debatia o orçamento, é uma anta. Né? Um dinossauro, não gostavam de chamar os comunistas de dinossauro? Um dinossauro apegado à escola de Chicago, que na década de 70 destruiu o Chile e deu golpe no Pinochet, isso aí. 70, dos anos 70, eles falavam que a minha ideia era pré-histórica, eles idolatram um cara que não sabia quando fazia o orçamento e que com umas ideias dos anos, né, superadas historicamente. Então, a destruição foi imensa. A gente está falando de um governo, a gente, sabe o que aconteceu? A barbárie foi tão grande que a gente, para sobreviver, foi esquecendo, foi arquivando mentalmente, senão a gente não conseguia sobreviver. Sabe? É tipo passar o dia pensando na morte. O ser humano não pensa na morte o dia inteiro, porque senão não vai viver, né? Cara, a gente teve um governo que não conseguiu mandar oxigênio para a região amazônica durante a pandemia. A gente teve um presidente que disse que se tomasse vacina virava jacaré. Ele não falou fazendo piada. Ele falou querendo dizer do que poderia acontecer de mutação genética com as pessoas, com a vacina. A gente teve a volta de doenças nas crianças por falta de vacinação no Sistema Único de Saúde. Foi isso que aconteceu. Então, o cara também, né, o cara, no caso, o presidente Lula, recebeu o governo, recebeu o país destroçado por 4 anos. Gente, eu fui colega do Bolsonaro. Né? E aí? Por uma pessoa incapaz de governar o Brasil. Né? Pô, Vilela contido. Vilela, antigamente. Hein? Antigamente, ele ficou, se conteve, ele mandou bem, né? Ele mandou, viu? Ele não, nem esboçou, nem mexeu o músculo, cara. Tô esperando terminar a frase. Ele não mexeu nenhuma reação, eu deixei a bola pra ele fazer. Eu tô vendo, eu tô vou vendo. Dar um toquinho, vou dar Ela um toquinho. falando sabe? devagar. Ele avança, cara. Ele tá chegando. Tô tentando, cara, você é um bom deputado, viu? E aí? Eu tenho um amigo dos ninjas, o Felipe, que ele diz que aprendeu com um grande jornalista, que tu começa a falar e ele fala assim, porque diz que quanto mais ele fala, mais o cara vai dando vai se enrolando, sabe? Tipo, o cara vai, mas um cara incapaz de governar o Brasil, incapaz, aliás, ele nunca tentou se mostrar capaz, nunca, nem um dia, não exigiram isso dele, e o mundo político precisa pensar. Por que alguém que nunca tentou se mostrar capaz de ser presidente foi eleito presidente? Pra mim isso é uma questão. Bolsonaro nunca tentou. Cara, eu sei o quanto eu estudei pra ser deputada, quanto eu me dediquei, quanto eu viajei, quantas pessoas eu conversei. Eu sei o grau
de dedicação que foi para eu construir um programa para ser candidata a presidente, para chegar num debate e dizer, não, pode ter investimento público, não, né? A Previdência... Cara, eu tinha que mostrar que eu tinha condições, que eu não estava ali performando o ridículo. Ele nunca tentou fazer isso. Como mesmo assim ele quase ganhou a eleição? Não, ele ganhou uma e quase ganhou a segunda, né? Quase. A gente não tem que se perguntar sobre isso? Enquanto sociedade, eu não tô falando da esquerda. Então, mas, tô falando mas enquanto povo, enquanto sociedade. Essa é a discussão que eu tenho com a esquerda aqui. E aí? Tem que ter com a direita também, né? Não, Porque com a direita os caras ficam legitimando um monte de gente incapaz. Não, mas a direita tem a não tem justificativa dela. É que eu acho que a esquerda, ela não entende a profundidade da coisa, eu acho. Que o buraco é mais embaixo. Não é só esse cara, não é só... Claro, eu acho, eu concordo contigo. Porque... Né? Eu não gosto dessa frase, a esquerda, porque ela não, nos torna esquerda... uma coisa só e nós Exato. somos muito diversos. Mas né? é que eu... A esquerda é plural, é diferente, vem tem um monte de gente. Desde os comunistas aqui até a esquerda mais light, vem todo mundo. E eu pergunto, será que a esquerda não está tratando o problema de segurança pública de uma forma errada? Será que ela não está conseguindo falar sobre empreendedorismo com esse pessoal? Será que a esquerda simplesmente o tema de perdeu essa conexão? É um dos temas, porque a agenda que a extrema-direita apresenta, que é uma agenda de mais violência, de mais morte, Sim. de armar todo mundo, ela é simplesmente... Eu tenho tentado debater, não é a minha praia, não é o que eu pesquiso, mas tem uma galera que fala assim, eles são o novo populismo, os novos líderes, né? Eu falo, cara, eles não são os líderes de ideias positivas, eles são os líderes do fim do mundo. Do medo. Né? Do fim do mundo. Quando ele diz assim, vamos se armar, ele não tá dizendo assim, essa é a minha política de segurança. Ele tá dizendo, não existe política de segurança, não existirá, cada um por si. Concorda? Então, quando ele diz assim, vai todo mundo estudar em casa, ele não tá dizendo, porque eu acredito que a mãe educa melhor. Ele tá dizendo, a escola... Faliu. Falência da... Eles são os líderes do fim. O que a gente apresenta de programa de segurança? Esse é um problema concreto das pessoas. As mulheres trabalhadoras na minha cidade, na Vila Cruzeiro, não uma ou duas vezes, não podem sair ao trabalho porque tem corpos que elas precisam pular para se deslocar. Eu tô falando de Porto Alegre, não tô falando, isso tá no Rio, tô em Porto Alegre, né? Teve uma vez que eu fui gravar um vídeo, acho que foi em 2020, 22 talvez, numa comunidade, cara, lá em Porto Alegre. Aí eu tava, 22 eu acho que foi, eu não era candidata. Aí eu tô assim caminhando e uma mulher encosta em mim, faz assim, me dá tua mão, faz assim. E eu peguei e abri, era um cartucho. E eu fiquei assim, até eu sair, tentando entender se ela tava me ameaçando, ou se ela tava, eu não conseguia entender o que tava acontecendo. Eram os cartuchos que ela juntava na rua, e ela não podia falar. Entendeu? Então, assim, essa mulher é isso, é uma mulher, eu sei quem ela é, eu sei o nome dela, eu sei a idade da filha dela, ela tem que viver com isso. Né? Se não tem uma resposta, mesmo a primeira aula de jornalismo para mim, se tu não falar por ti, vão falar, se não tem uma resposta, eles apresentam uma. Exato. É a não resposta, é a não alternativa. Mas as pessoas começam a aderir a essas ideias também. Então, aí volta um pouco para uma outra coisa que a gente tá falando, que é a disputa de ideias. Então, aí a gente vai recebi todos os candidatos aqui. Aí eu falo, eu vou dobrar o efetivo de policial. O outro fala, eu vou triplicar. O outro fala, eu vou colocar... É assim, pode falar qualquer coisa. E vale... E aí tem uma coisa de fundo que eu também acho que é importante, que é horrível, dá até uma tristeza de dizer, mas eles, a extrema-direita, apresentam uma ideia de mundo para a sociedade. É um mundo horrível, certeza. sabe? É um mundo em que eu não posso existir. É um mundo horrível. É um mundo em que as mulheres não podem ser livres. Não tá colocando todo mundo no mesmo pacote? A mesma coisa que você falou da esquerda, você não tá colocando tudo. A direita e extrema-direita no mesmo lugar? É que assim, à medida que as pessoas não... eu tomei essa máxima, à medida que as pessoas calaram diante de pessoas como eu, que tiveram as suas filhas ameaçadas de morte ou de estupro por existir, essas pessoas, elas recebem... Sabe aquele dito alemão? Os alemães não chamam de nazistas só os que disseram que eram nazistas. Eles chamam de nazistas os que apoiavam Hitler porque queriam uma economia diferente. Claro. Eles chamam de nazistas o que apoiavam Hitler porque achavam que estavam desempregados por causa dos judeus. Então, assim, me desculpa, não sou eu
que atribua o título a ninguém. As pessoas se atribuíram o título nos últimos anos. por Elas exemplo- tiveram muito tempo para rever o título. Não, eu sei. Sabe? Mas o Elas que eu tiveram... vejo- Não foi assim. Aí deu um sorriso, apareceu na foto. Eu publiquei uma foto ontem, aí me disseram, o Bolsonaro tá na foto, lá atrás, no cantinho. Falei, não foi assim. Eu cobrei de ti que naquela foto em 2011 tu tava com o Bolsonaro. Não, meu amigo. Tudo bem. Tu achou que ia derrotar o PT. Aí tu tava lá na cabeça, aí vou derrotar o PT, vou derrotar o PT. Ok. Aí tu foi lá e deu o golpe na Dilma. Aí tá, tu viu a bagunça que ficou. Aí, ok, tu continuou fazendo de conta que não tava vendo. Aí tu apoiou o Bolsonaro, porque vamos lá, aquela festa, vamos lá apoiar, tirar o PT, né? Vamos fazer pichuleco. Arminha, Né? Arminha, tá. Tudo uma masculinidade. Tem um frame agora de Aqui- você fazendo arminha, você sabe disso. Tem, maravilhoso. Porque do meu, vamos dizer que eu tô pulando carnaval, né, galera? Tem que escolher. Ou eu sou a maconhela ou eu tenho arma. Não dá, você tem que escolher, né? É o que eu falo sempre. Não dá pra ter as duas personalidades que vocês inventam pra mim, não dá. Tá. Mas enfim, aí fica todo mundo ali. Porque tudo, no final das contas, tudo esbarra nessa masculinidade maravilhosa, frágil deles, né? Uma coisa louca. Mas aí eu não vim aqui pra dar uma de analista. Tá. Só a gente pode conversar com o Vladimir, tá? Com essa turma Tá. mas enfim. Aí eles estão fazendo isso. Aí o cara viu isso tudo. Aí tudo bem, o cara continua, não, tá no início do governo. Aí vem a pandemia. Aí morre 700 mil brasileiros, o cara fazendo piada, o cara continua do lado. Aí uma galera é ameaçada de morte. Aí a Marielle morre executada, os caras fazem piada, dizem que era... Porra, tu não te manifestou até agora, meu amigo, desculpa, vou te dar aula de liberalismo, tu não entendeu nada. Entendeu? Não tem esse papinho. A vida é, às vezes, só existe preto e branco. Embora no mundo existam muitos tons de cinza, o que a gente viveu nos últimos anos no Brasil, Vilela, me desculpa. Se durante todo esse processo, não é assim, em 14 tu errou, se em 14 tu errou, se tu viu o que aconteceu em 16, se tu continuou em 18, aí tu viu todo o governo Bolsonaro e tu continua achando que tudo bem, para aí, meu amigo, foi tu que mudou, não sou eu que tô dizendo que tu é igual à extrema-direita, é o que tu é. Ah, eu apoiei o Hitler porque eu achava que... Amigo, a história que te julgou não Mas eu não fui tô nem eu. falando isso.